Seja muito bem-vindo, internauta, administradores, administradoras, demais profissionais e interessados. Estamos ao vivo para um programa do Plataforma do Conhecimento. Lembre-se, o sucesso é você quem faz. Eu sou o Carlão, presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o CRADF. É com muita alegria que eu convido a participar desse importante programa do Sistema CFA, CRAs, a Plataforma do Conhecimento, realizado pela primeira vez agora aqui no Distrito Federal, pelo CRADF, por vocês, pelos nossos colaboradores. Um programa que visa trazer temas importantes para a sociedade, discutidos, debatidos multidisciplinarmente, agora sobre a ótica da boa administração, da boa gestão e da boa administração, que é o que nos interessa. Os principais objetivos da Plataforma do Conhecimento são, primeiro, gerar conhecimento, através dos debates, da sua participação, das discussões de temas importantes. E, em segundo lugar, armazenar esse mesmo conhecimento em locais que possam ser objeto de consultas futuras pelos interessados. O tema de hoje é coaching nas organizações públicas e privadas. O coaching, essa importante ferramenta de gestão que vai lhe auxiliar no seu desenvolvimento profissional e até pessoal pela busca do autoconhecimento, através de um planejamento programado da sua carreira para dar maior efetividade aos resultados seus profissionais e pessoais e, por que não, também dos resultados das organizações. Dito isso, eu faria dois convites agora, a você, nosso importante participante. O primeiro convite, participe, mande suas perguntas, encaminhe suas sugestões, suas colaborações, suas observações sobre o tema que será discutido aqui no dia de hoje. Critique, elogie, mas enfim, participe e divulgue o máximo possível essa nossa iniciativa para os seus colegas de trabalho, para os seus profissionais e amigos da sua rede de relacionamento. O segundo convite é, esse programa, depois de finalizado, estará disponível em todas as nossas redes sociais e poderá ser acessado no site plataforma.cfa.org.br, um site que você poderá visitar e assistir esse programa. E também estaremos disponíveis no YouTube, no nosso canal do YouTube, nesse endereço que você vai ver agora, você também poderá assistir esses vídeos. E poderá assistir também outros programas já produzidos pelo CFA, e inclusive com a participação de outros estados da federação, programas que são importantes para a divulgação nesse ambiente, para discutir. Faça circular esse conhecimento. O objetivo aqui é realmente gerar conhecimento e disseminar com os amigos. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos agora, nesse dia de hoje, trazer os maiores especialistas do Distrito Federal no assunto coaching, parceiros tradicionais do CRADF, administradores e outros profissionais de outras áreas de atuação, que também trarão conhecimentos importantes sobre o tema. E ao agradecer a sua participação em nome do CRADF, eu passo a palavra ao nosso moderador da mesa, uma figura importante na cidade, o senhor Evaldo Bagésio, para conduzir os trabalhos. Bons trabalhos a todos. Bom, gente, nós teremos nesse dia a oportunidade de debater o tema como o coaching pode gerar resultados nas organizações. Esse debate tem permeado os nossos encontros da Câmara Temática de Coaching do Conselho Regional de Administração, CRADF, e foi idealizado com a liderança do capítulo do Distrito Federal da Federação Internacional de Coaching, a ICF. Nós teremos, no programa de hoje, 2 blocos, e aí vocês já podem preparar as perguntas conforme nós vamos desenvolvendo. No primeiro bloco, nós trataremos do surgimento das demandas. Como surge uma demanda de coaching? Como as organizações podem saber se elas necessitam ou podem se utilizar dessa ferramenta? E no segundo bloco, nós trataremos então do processo do coaching, como ele acontece, e trataremos também dos resultados que geram no seu dia a dia. Essa então é a nossa programação de hoje. E vamos logo iniciando então esse nosso primeiro bloco, que, como eu já falei, vai tratar do surgimento da demanda e também vai tratar das modalidades de contratação, né? Eu acho que é interessante a gente colocar que o conceito inicial e mais objetivo de coaching que nós utilizamos, né, que é adotado pela ICF,
que o coaching é uma parceria com os clientes, né? E um processo criativo e estimulante para o pensamento, para inspirar e potencializar ou ampliar o potencial pessoal de cada um em busca de melhores resultados. Então esse é o conceito que nós adotamos aqui para esse dia. E iniciando esse nosso debate, sempre fica uma indagação, né? Como surge uma demanda de coaching? Como uma organização pode se utilizar dessa demanda? E eu quero começar convidando a Adriana. Adriana, como que você tem visto o surgimento de demandas de coaching e como que eles podem chegar até uma organização ou até um coaching especializado? No meu caso específico, Evaldo, é bem diferenciado. Pode surgir desde uma busca no Google, e a gente sabe que com as redes sociais isso é bastante comum. A pessoa coloca coaching Brasília ou coloca coaching, surge algumas opções e eles assim acabam chegando até uma das minhas mídias sociais, como dos processos mais difíceis, que seria, no caso, um processo de licitação. No meu caso, o mais comum ainda é aquele famoso boca a boca, e as pessoas chegam até mim por recomendação. Mas como a organização pode saber se ela necessita ou se aquela necessidade que ela tem pode servir para o seu objetivo? Valéria, o que você tem? Olha, isso aí é uma pergunta muito interessante, Evaldo. O que a gente nota, por ser muito novo o processo de coaching aqui no Brasil, as pessoas têm dúvida. Então, eles nos procuram, questionam e solicitam palestras. Essas palestras permitem que a gente facilite um pouco esse processo de entendimento e até explicar essas necessidades. Se é para uma melhoria de desempenho, se é um processo que eu até prefiro, que é trabalhar teu potencial máximo, são grupos de alto desempenho que querem ir além, que querem usar o potencial deles ao extremo. Então, a gente pode, às vezes, nessas situações, você tem visto também mais ou menos nessa linha ou você tem outras possibilidades que você acredita que caracterizam a demanda? Como você falou, Evaldo, é bem por aí o caminho, né? A demanda surge quando as pessoas precisam realizar melhorias, precisam aumentar a performance, precisam alcançar as metas, né? E seguir um planejamento estratégico, né? Então, o coaching, ele aparece como um desenvolvimento, né? Para fazer esse caminho. E nas organizações é assim também. João, vai lá, João. É o seguinte, a minha visão é uma visão de mercado, né? Como todo produto ou serviço que é lançado no mercado, ele sofre um desenvolvimento também por parte daqueles que o consomem. O fato o coach surge no mercado como um grande modismo, uma coisa que sai do ambiente esportivo e entra no ambiente organizacional, vira uma moda isso aí, né? Para resolver alguns problemas que a organização tem. E eu vejo que hoje tem um amadurecimento muito grande. Hoje já se tem um cuidado, sai-se do modismo e começa-se a entrar em resultados. Para que eu estou contratando esse processo de coach efetivamente, né? Que resultados que eu quero? Então, eu acredito que houve uma evolução interessante. Eu tenho 2 casos aqui que é oportuno, né? Um que é para desenvolvimento de uma equipe de alto desempenho em vendas de uma organização. Então, veja bem, o coach não é também para qualquer um. É para pessoas que já têm o perfil de ter um nível de entrega muito grande. Então, esse é o melhor perfil para o coach. Eu tenho um outro caso aqui interessante também, que é para uma equipe de gestores que está fazendo um trabalho com a Dom Cabral, de desenvolvimento de lideranças, e o coach entra com uma ferramenta para dar suporte e desenvolvimento nesses gaps de competência que surgem ali. Tem uma coisa que o João colocou aí, que a gente tem observado também, no trabalho de consultoria, muitas vezes, ao fazer um diagnóstico organizacional, nós mesmos, enquanto consultores e também como coaching, nós identificamos necessidades específicas e aí fazemos indicação do processo. Então, às vezes, uma consultoria pode efetivamente indicar. Eu tenho casos específicos desse que você falou, que é o caso de uma grande consultoria, e eu trabalho com coaching executivo dentro das organizações, e eles fizeram uma análise de maturidade de gerenciamento de projeto, e eles perceberam que estava aquém daquilo que eles desejavam. E a própria consultoria indicou o coaching, a empresa nos procurou para que a gente pudesse fornecer esse trabalho, complementando o desenvolvimento das competências de gerenciamento de projeto, que foi muito interessante.
A Adriana ia falar aqui, acabei cortando na hora. E aí, Adriana, o que é que você gostaria de falar? Quando eu ia fazer a colocação, era ainda com relação à questão das palestras, né? Que às vezes as pessoas acabam se interessando por uma palestra. E aqui em Brasília é muito comum que em semana de qualidade de vida, semana do servidor, as pessoas procurem algumas palestras e aí pode ser, a partir daí, que surge também uma demanda, a partir do conhecimento do que é o coaching. Até porque a palestra ela tem esse caráter informativo e também ela introduz nas organizações a cultura, né? A ferramenta. Então, assim, eu vejo a palestra como uma grande oportunidade. É uma porta, né? Isso, Acho que a gente está diante de algumas situações que já foram colocadas. Desenvolvimento de uma equipe, eventuais dificuldades de relacionamento entre executivos ou entre equipes. O coach pode ajudar em resolver dificuldades de relacionamento entre equipes e entre gestores dentro de uma organização? Sem sombra de dúvida, Evaldo. As pessoas precisam aprender a conversar, a achar uma forma de dialogar, de escutar o outro também. E o coach vem trazer essa oportunidade para as pessoas refletirem, para elas se autoconhecerem. Então, sem sombra de dúvida, os problemas minimizam bastante. Eu queria fazer uma contribuição com relação a isso. A comunicação nas organizações é uma coisa que sempre deixa a desejar, né? É uma demanda em qualquer organização. O coaching é um processo que vai estimular bastante o desengravidar palavras. O desengravidar palavras significa dizer exatamente o que se quer dizer, sem ter aquele floreio social para uma relação interessante e tal, ok? Então como diria Gabriel o Pensador, é um papo reto, quer dizer, nós vamos chegar muito e bom, falar João, exatamente muito o que bom. se quer falar. E aí tira-se toda a poluição que existe em volta daquilo que se deseja falar. O coach potencializa esse processo, é bastante interessante. Até porque se relacionar é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E o coach é uma ferramenta que pode contribuir muito, sim. Olha só, eu creio que de tudo isso que tem até o momento, é importante dizer assim, a organização precisa saber que resultados ela quer melhorar, que dimensões dos seus resultados estão precisando ser trabalhados. E a partir daí existe sim a possibilidade do serviço ou da atividade ser desenvolvida. Mas como são feitos os contratos, né? O nosso próximo ponto é assim, qual é a modalidade de contratação, como que os contratos são conduzidos, quem contrata, né? Qual é a duração de um processo de coaching, como que isso acontece no seu dia a dia, né? E até eu acho interessante, só pegando um pouquinho do que você falou, primeira coisa, a organização precisa saber onde ela quer chegar e o que ela realmente quer. Né? Então, são duas colocações assim básicas para que esse processo se inicie. Inclusive, para que se busque um coach, para que justamente contribua para que as pessoas possam chegar nesse lugar desejado, digamos assim. E como se dão os contratos? Vamos falar um pouco agora de modalidade de contratação, né? Quer dizer, como se dá um contrato entre um profissional, que é um coach, coach é como se chama o profissional que faz, né? E coachee é como se chama a pessoa que vai ser beneficiada com o processo, né? Como se dão essas contratações entre a organização e o profissional coach, ou a organização que pretende esses resultados e uma empresa especializada que tem uma equipe? Vamos começar pelo João aqui, né? Vou dar uma contribuição. Bom, certamente, né, se for um órgão governamental, ele vai ter que se usar pela forma de contratação dele, que é a licitação, deve fazer isso aí. E já uma empresa privada não tem isso, esse detalhe, né? Ela pode fazer a contratação diretamente daquele que deseja contratar. Algumas cláusulas são interessantes colocar nesse contrato, como a parte da logística. É importante que a logística faça parte do contrato. Quando eu falo logística, é o marcar e desmarcar essas sessões de coaching, fazer avaliações, ou seja, relatórios de desempenho de como é que está o coach frente a essa equipe que está passando pelo processo. Enfim, são vários itens que são interessantes. É a área de gestão de pessoas que deve contratar, o que mais contrata o serviço? Como que é? Quais são as áreas que mais contratam o serviço, pelo que vocês têm observado? Normalmente, a área de gestão de pessoas é uma das áreas que contrata, mas nem sempre a demanda surge da área de gestão de pessoas. Pode surgir de outra área e vir a contratação
recursos humanos ou o setor de compras. E na realidade, quer dizer, normalmente ela surge de uma área de negócio e essa área precisa estar envolvida. Então, uma das questões que normalmente gera algum problema, se não for bem trabalhado desde o início, é por que eu estou fazendo coaching com a minha equipe e o que eu ganho com isso. Se isso não for trabalhado com a equipe diretora, com a liderança, previamente, reuniões que a gente vai alinhar os propósitos e aquilo que é possível se atingir, a gente começa a fazer um trabalho de uma magnitude incrível, mas ele é desperdiçado porque não se está tirando dele aquilo que ele permite nos permite trabalhar junto com a equipe. E tem um tempo ideal de duração desse contrato? O que vocês acreditam? Eu tenho visto que o normal, né, o que se aplica normalmente, são 10 encontros. Coaching é um processo que tem início, meio e fim. Não pode gerar dependência, senão não é coaching. Isso vira outra ferramenta, como uma terapia, por exemplo. Então, não é um processo desse de longo prazo. Mas tenho visto contratos com até 20 atendimentos de coaching, assim como eu tenho visto menores, de 8 atendimentos também. O fato é, a agilidade, o que se pretende trabalhar em cada um desses encontros, precisa estar bem definido pelo coach. Isso também vai muito de como a organização entende que esse tempo possa ser disponibilizado. Mas pode ser feita uma formação de profissionais, de coaches internos, para depois fazerem um processo, conduzirem um processo dentro da... Maria Eugênia, você acha que isso é uma... Olha, Evaldo, muitas organizações atualmente adotam os dois caminhos. Tanto formam profissionais para atuarem como coach interno, e eles definem os níveis em que esse profissional vai atuar, e também tem a outra modalidade, que é o coach externo, né, para que normalmente eles utilizam para as pessoas de níveis estratégicos. Hoje mesmo eu estava atendendo uma demanda sobre isso. A pessoa estava interessada, não sabia ainda bem no quê, porque surge às vezes a demanda de coach a partir de um desconforto. A organização sabe que algo não vai muito bem, mas não sabe o que. Então eu mostrei algumas opções possíveis. Uma seria o do coaching, com esses encontros individuais, que poderia ser, como o João colocou, um número de 10, uma hora aproximadamente, como poderia ter encontros de grupo, coaching de equipe com 10 executivos, ou um programa de formação. Então, aí você tem uma liderança transformacional e a pessoa aprende aquelas competências. Então, entraria na capacitação. E a distância? Nós podemos fazer coaching à distância? Alguém Sim, acho que o João pode... Eu quero complementar uma outra questão, mas o João pode falar sobre isso, por favor. Claro, nós estamos aqui com essa dependência, né, da pessoa física ali na nossa frente. É muito forte isso na nossa sociedade, mas eu diria que com a entrada da geração Y no mercado, isso tem perdido força. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade imagética, a gente vive de imagens. Então, por que não usar a tecnologia para se fazer coaching à distância? Isso é muito comum fora do Brasil. Tá? E gerentes de alto escalão têm que usar isso, porque sua agenda não permite encontros pessoais. Um outro detalhe também interessante, complementando aqui a nossa colega, é com relação a... Existe sim coaching interno, coaching externo, mas existe também a figura do gestor que pode usar ferramentas de coach, que é o líder coach. Gostaria até que a Valéria falasse um pouquinho mais, que ela tem uma... É bem interessante essa questão, porque assim, como a própria Adriana comentou, todos precisam aprender a se comunicar melhor. Então, as técnicas que a gente usa para promover essa conversa estruturada que leva à reflexão, elas podem ser utilizadas no dia a dia pelos líderes para estimular também melhores resultados. Lógico que a gente não está falando de entrar no quesito pessoal, nas questões de sigilo, de desenvolvimento, mas sim no estímulo. E o que eu ia colocar naquele outro momento é uma colocação sobre um evento, a primeira conferência internacional de coaching que teve no Brasil no mês passado, ou retrasado. Você tinha lá Coca-Cola, Vale, eles estavam colocando sobre a contratação a questão da escolha do profissional que tivesse um preparo, uma certificação especializada, no mínimo 60 horas de treinamento em coaching
para que pudesse dizer eu sou coach. E mais interessante que eu achei, a questão da não ter agenda pessoal. O coach, ele utiliza a agenda, ou seja, aquilo que o coach deseja trabalhar. Nós podemos direcionar para os objetivos da organização, mas nunca desrespeitar essa intenção. Eu acho que a Adriana gostaria de completar alguma coisa, né? Acaba entrando aí numa questão ética, né, Valéria, que precisa muito ser reconhecida do profissional. E hoje em dia tem muita gente que quer se dizer coach porque acha que está na moda, sem formação, sem preparo nenhum. Agora, assim, só pegando um pouco de cada fala, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é fazendo o olhar da organização. Né? Então, assim, é muito interessante quando a organização promove os cursos de capacitação para os líderes, para os gestores, porque são eles que no dia a dia estão nessa prática e são eles que estão estabelecendo os planos de trabalho e as avaliações de desempenho. E isso muda tudo, porque eles aprendem, ao assimilar essa cultura do coaching, a fazer feedback, a fazer perguntas que realmente alavancam o movimento da pessoa no sentido de realizar, de alcance de metas, né? Então, isso é muito interessante. E normalmente, essa prática, ela fica muito boa quando ela é junta, né, com a introdução do atendimento em coaching e essa introdução na cultura. Eu acho que essas questões até a gente pode abordar agora também, respondendo aqui as perguntas, né? Nós tivemos esse primeiro bloco, então, abordando o surgimento da demanda e também as modalidades de contratação. E eu já recebi aqui várias perguntas aqui, foram feitas aí pelos internautas, obrigado aí às pessoas que já estão participando. A primeira pergunta que eu tenho aqui, eu quero aproveitar e dirigir para a Adriana. O investimento em coach deve ser compartilhado entre empregador e empregado? Essa pergunta, infelizmente, não fala aqui quem foi que fez a pergunta. O que você acha? O investimento tem que ser compartilhado entre empregador e empregado? Se essa pergunta quiser dizer com as questões éticas, não. Compartilhado no sentido de que todos Fala devem... do investimento. O investimento. Pois o investimento no sentido de dar valor. Não, de pagar mesmo. De pagar. Não, isso ainda não existe. Dentro das organizações, o que existe é o investimento da organização propiciando esse crescimento para o empregado, como um benefício. Você já viram algum caso disso? Olha, não vi nenhum caso desse, mas agora que isso apareceu, eu achei extremamente simpático, porque isso compartilha a questão da responsabilidade pelos resultados. É bem interessante, eu também. Normalmente o que a gente vê é isso sendo dado como um benefício. Então, aqueles que têm cargo de destaque, papel de responsabilidade, eles recebem este benefício. É o coaching como prêmio, talvez em outros Valéria? níveis seja muito interessante esse estímulo até de pagar para ver. Eu dou metade, a empresa dá metade, eu vou mostrar que vim. Muito interessante. E eu acho interessante porque isso aumenta o nível de comprometimento de ambas as partes, né? Tanto da organização que quer os resultados e do participante, né? Agora, é muito comum também, de uma forma até internacional, que algumas pessoas, depois que passem pelo processo de coaching, que elas busquem a continuidade por conta própria. Isso é muito comum. Olha só, beleza, então, obrigado a quem fez. Nós temos mais uma pergunta aqui, né? E essa pergunta que vem de Belém do Pará, o Pérez, né, administrador, ele está fazendo a seguinte pergunta, né? Qual é o melhor momento para se empregar a ferramenta no ambiente organizacional? Isso é um pouco da demanda, pelo menos foi entendo a preocupação do Pérez, né? Qual é o melhor momento que se possa empregar essa ferramenta no ambiente organizacional, né? Valéria, o que você acha? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente coloca assim que existem alguns momentos mais adequados realmente, em processos de mudança, em processos, até por exemplo, numa aquisição, numa fusão, que vocês podem estar passando por uma necessidade, em processos de desenvolvimento, quando a empresa está adotando novas tecnologias ou está adotando novas diretrizes organizacionais e precisa nivelar, balancear a forma, as atitudes, e não o conhecimento, mas as atitudes dos profissionais se torna interessante. E aí eu acho que a gente pode passar para Maria Eugênia, porque ela tem um momento muito especial que é o de aposentadoria, né, Eugênia? Pois é muito interessante essa pergunta, porque assim, tem isso que tu colocaste, Valéria, e tem também a questão de que a organização melhor do que ninguém se conhece o seu momento. Então, é conversando que você vai
descobrindo em que momento, né? E conhecendo os profissionais do mercado. Agora, eu tenho realmente um exemplo de uma empresa pública que pratica uma ação social corporativa que é preparar pessoas para a aposentadoria. E nesse desenvolvimento do programa de preparação para a aposentadoria, percebeu que estava faltando uma conversa pessoa a pessoa, no sentido de preparar essas pessoas para um plano de ação, para um projeto de vida. E, numa ocasião, descobriu na BRH uma palestrante e que fazia esse trabalho, e que é de Recife, que é a Ângela Leal, da Estilo Profissional, e eles contrataram essa profissional e ela foi fazer a capacitação dos profissionais que no Brasil inteiro conduziam o programa de preparação para a aposentadoria. E aí esses profissionais começaram a atender as pessoas na construção de um projeto de vida. Eu acho que isso também responde um pouco à pergunta da Maisa Machado, aqui de Brasília, do Ministério da Agricultura, que ela pergunta assim, em que situações deve ser usado o coaching interno, em que situações deve ser utilizado o coaching externo. Então, aí nós já tivemos um caso de coaching interno e externo. Você concorda com essa posição? Interno, externo, o que você acha? Sim, a pessoa pode usar qualquer uma das duas modalidades, que são sempre muito bem-vindas, o coaching é um grande diferencial. Agora, entra aí uma questão um pouco ligada à confiança. Às vezes, o coach não confia em fazer aquele atendimento com um profissional interno. Então, o que pode acontecer dentro de um órgão como o Ministério da Agricultura? Os coaches serem preparados para se tornarem coaches internos e atuarem em lugares diferentes. O coach de Brasília pode atuar em uma outra unidade nacional, não está exatamente ali envolvido, o que às vezes ocorre de inibir o coach. O que eu tenho observado na prática das organizações é a questão do investimento, né? Então, normalmente eles buscam as duas práticas juntas, né? Então, justamente por conta dessa questão. E isso que a Adriana coloca é muito interessante, porque realmente um dos questionamentos que as pessoas sempre colocam é esse. Porque, na verdade, o coach interno, ele é um colega, né? Então, assim, é uma grande dúvida que as pessoas têm nessa prática. Agora, dependendo de como a organização treina essas pessoas e conduz o processo, realmente é uma prática que pode dar resultado. É trabalhar o desenho, né? O mercado ele se ajusta bastante, tá? Na contratação, quando faz a contratação, para que num nível tático e estratégico se trabalhe com coach externo, ok? Os demais níveis, coaching interno. Inclusive, você tem um exemplo, não tem, João? Você tem um exemplo em que eles escolhem, é feito um pool de coaches contratados e o próprio pode escolher. Eu acho que você já comentou isso comigo anteriormente. É um órgão em que nós temos um pool de coaches lá, são 4 coaches, e os coaches, então, fazem uma avaliação do currículo daqueles coaches, fazem entrevista com o coach, ou seja, ele seleciona qual é o coach que ele quer. Porque o coach é um processo de parceria também, então se não der liga nessa relação, não vai para frente. Bom, estou aqui controlando o tempo e vendo que tem muitas perguntas, chegaram várias perguntas aqui, agora uma que veio pelo Twitter, da Roberta Barreto. O atendimento de coach por telefone, a Roberta pergunta, né, se ele tem chance de sucesso aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né? Você falou da distância, hein? Total. Quer dizer, a minha geração é baby boomer, ou seja, nascido de 62 para trás, tá? É uma geração que está em processo de desaquecimento, uma geração que tem a tendência, claro, né, naturalmente, de sair do mercado. E as gerações que estão chegando aí são gerações que não leem jornal físico, papel, eles leem internet, eles não veem televisão, eles veem internet, não veem cinema, eles veem filme na internet, ou seja, eles estão todos conectados com tecnologia. O coaching à distância é sim uma ferramenta super interessante. Tem até um lado da sustentabilidade e ecologia aí, né? Eu mesma tenho clientes de coaching aqui em Brasília, que estão nas cidades satélites, e que optam por fazer coaching pela internet para elas não se deslocarem, não poluir o meio ambiente e não passar também horas no trânsito. Então, acaba que é uma praticidade. Eu já vivi essa experiência tanto como coach, quem recebe o coaching, como coach.
E uma coisa que eu digo é, obviamente, que o que precisa se perceber é que a gente perde a linguagem corporal, mas assim como uma pessoa que tem uma deficiência visual desenvolve uma deficiência auditiva, a gente passa a ouvir a voz do cliente e entender se aquilo é uma voz de sorriso, se é uma voz de tristeza, se é um suspiro, né, se é uma parada de insegurança. E, curiosamente, na minha opinião, eu noto que a efetividade é maior, porque você não tem interrupções. No telefone a gente está totalmente focado, né, o ouvinte e o falante, então é muito interessante. Amplia o nível de concentração, a né, concentração aumenta. Na melodia da voz e no conteúdo mas da tem o fala. Skype, mas tem o Skype que tem a imagem também. Mas eu prefiro tirar o Skype. Eu prefiro tirar a imagem. Eu também prefiro só a voz. Só um pouquinho, um de cada vez. Vai lá, não. Eu fiquei agora. As sessões de coach que eu tenho feito à distância, eu prefiro tirar a imagem, tá? A gente pratica muito uma ferramenta que se chama escuta ativa. Então a escuta ativa fica mais apurada, mais refinada quando você tira a imagem. Caso contrário, entra a comunicação não verbal, que é muito rica também, mas no caso desse coach à distância, eu tenho essa preferência que não precisa ser seguida por todos os coaches. Bom, tem agora duas perguntas que nós vamos juntar numa só. É sobre a formação. O José André, ele está perguntando como escolher um coach em meio a várias formações existentes, sabendo que qualquer pessoa pode se formar como coach. Então essa é a pergunta do José André. E tem uma outra pessoa aqui também que pergunta, qual a formação necessária, né, para esse profissional? E a pergunta, como a pessoa faz a referência ao que a Adriana falou, vou começar pela Adriana, falando aqui um pouco sobre formação, né, sobre formação de profissionais, já que, segundo a preocupação de José André, né, é que qualquer pessoa pode, em princípio, ser coach. José André, muito boa a sua pergunta. Eu vou responder como presidente fundadora do capítulo Brasília da International Coach Federation. Poderia responder como uma coach também já experiente no mercado. Mas segundo a International Coach Federation, já existem alguns cursos que foram acreditados por essa instituição. Então facilita muito o processo se você procurar um curso acreditado. Isso quer dizer que os outros cursos sejam ruins? Não exatamente. Às vezes o profissional ainda não procurou um apoio, um credenciamento externo. Mas isso já é uma distinção. Além disso, você pode identificar também se esse professor de coach, se ele é membro de alguma instituição credenciada, que pode ser a ICF ou pode ser alguma outra também, mas é importante nesse momento começar a buscar essas distinções. E aqui a gente se coloca à sua disposição para entrar em contato com a gente pelo ICF Brasília, para que a gente te dá todos os detalhes necessários para que você encontre a melhor formação possível. Eu acho interessante, assim, nós temos uma mudança que surge a partir do ano que vem para os associados da Federação Internacional de Coaching, é que todo aquele que hoje é membro, já é membro, ele precisa ter no mínimo 60 horas de treinamento, com um curso, como a Adriana falou, ou mesmo um curso que ainda não é acreditado, mas que existe esse cuidado, um curso universitário, que seja direcionado totalmente para coaching. Então, no mínimo, aquelas 60 horas de capacitação. E eu só queria fazer uma colocação, porque ele disse que qualquer um pode se tornar coach. Isso não é verdade. A única exigência que se existe é que o coach precisa ter nível superior completo. Se ele não tiver, porque o processo de coaching é visto como uma profissionalização, como uma pós-graduação, e não qualquer um pode se tornar. Então tem aí uma questão para ser pensada. Qualquer um pode se dizer coach. Pode se dizer, mas para ser ele tem alguns requisitos. Eu vou primeiro passar aqui para a Maria Eugênia, que ela já estava aqui angustiada para falar. Depois eu passo para você. Vai lá. Assim, eu achei interessante a pergunta dele, né? Como escolher um coach em meio a várias formações existentes, né? Então, aí você fala uma coisa muito interessante, porque existem várias linhas do coaching, né? Existem várias linhas. E existem vários profissionais também de outras formações que também fazem coaching. Então, são duas coisas diferentes, né? Aqui mesmo na mesa. Tem psicólogo, administrador, assistente social, né? Então, isso é uma coisa. E as várias linhas do coaching também, né? O coaching evolutivo, o coaching ontológico, entre outros. O integrativo, né? Isso. Então, são duas coisas assim, né? E eu acho que assim, vai muito pela questão do conhecimento,
né? Qual é o conhecimento que esse profissional tem e qual é a linha. Isso também é uma coisa que dá motivo para a pessoa estar escolhendo ou um coach ou um outro. Conhecer, João. se aprofundar. Bom, né? o coach é um processo de parceria, né? Já foi falado, mas um coach executivo, uma coisa que eu acho importante que ele tenha no seu currículo é a vivência dentro da organização. É um coach que se propõe a fazer coach executivo. Sem ter essa vivência, tem tudo para não dar certo. Tá? E já o coach que a gente chama de coach de vida, né? Que não é um coach focado no profissional, no capítulo profissional, é preciso ter essa intuição de não direcionar aquilo que o coach pretende fazer, ou seja, não servir como eu estou trazendo uma demanda minha e não do coach. Ou seja, você precisa ter no coração uma verdade focada no cuidado com a outra pessoa. Isso é muito importante no processo. Isso aí, João, é muito lindo. Pessoas, né? Isso é muito interessante. Eu escutei esses dias fazendo um curso internacional que a diferença entre um bom coach e um coach extraordinário, aquele que faz diferença, é porque além de ter a formação, ele tem a intuição e ele escuta essa intuição para lidar com gente, para entender gente. Então isso eu achei bem legal. Experiência de vida, né? E já o mercado solicita, tá? Então a gente vê do mercado, independente dessa exigência de você precisa ter experiência organizacional, que as linhas de trabalho dizem, não precisa. Lógico que você vai poder aplicar a técnica, você vai trazer benefício, mas o mercado hoje busca o profissional que tem uma experiência renomada na área organizacional para contratar. Então, são duas coisas. Uma coisa é a exigência, outra coisa é a preferência. Certo. O mercado está dando preferência. Olha só, tem uma pergunta muito interessante, provavelmente a última pergunta desse bloco, né? Nós já estamos concluindo os primeiros 15 minutos de pergunta, daí iremos para o segundo bloco. A Vanessa Cesini está perguntando aqui pelo Twitter, uma empresa pode contratar coaching contra a vontade dos seus funcionários? Pode oferecer isso para... De jeito nenhum! João, o que você acha? Nem pensar. Não, contratar ela pode, porque Não contratar manda pode. quem pode e obedece quem tem juízo. Mas espera aí, esse assunto, Só assim, que... a organização, a alta gestão pensou que o coaching pode ser ofertado aos seus executivos e aí contrata o profissional, de repente, quando chega lá... Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Como explica isso? A verdade é que é uma grande oportunidade para a realização de uma conversa. Eu, como profissional ética, eu teria a primeira conversa e se ele me dissesse que ele não quer, eu não executaria, independente da solicitação do contratante, eu diria que não funciona e que eu não faria, que ele procurasse outro profissional. Esse é o meu ponto de vista também. Não faria com essa pessoa. Mas faria uma primeira conversa, mas justamente a partir disso. Olha só, eu queria dizer o seguinte, isso que foi perguntado aí é oportuno, porque isso não é incomum no mercado. Às vezes você dentro de uma instituição, você pega aí algo em torno, vamos supor, 50, 100 pessoas para fazer coaching ali. Você pode ter certeza que os 5% ali está por pressão do chefe, do gerente, ele não falta e tal. E é o momento que às vezes a gente chega e fala assim, olha, vamos encerrar o processo, porque você precisa ser transparente também com a instituição. Esse coach, para essas pessoas, não dá certo, não gera resultados positivos. É uma embromação. Eu acho que isso eu tive uma experiência. Eu acho que a gente pode voltar a esse assunto agora no próximo bloco sim. De processo de coach, porque nós estamos agora entrando no nosso segundo bloco. E o segundo bloco, exatamente, ele vai abordar o processo de coach, como ele acontece, né? Então, como ele acontece nas organizações, os cuidados, as características que nós devemos estar atentos para que isso aconteça, né? E também vamos falar de resultados, né? Então, essa é a nossa abordagem. Obrigado aos internautas que participaram até agora e convidamos a todos a continuarem mandando suas perguntas e vamos logo para esse segundo bloco e ao final do segundo bloco então teremos mais uma sessão de perguntas. Bom, a primeira questão que vem aqui para esse momento como que o processo acontece do começo, meio e fim, e quais são os cuidados e os alertas que as organizações e também os profissionais coach devem ter na condução. Evaldo, eu queria responder essa pergunta, inclusive, fazendo um comentário sobre a questão anterior, que já aconteceu comigo,
da pessoa no momento de iniciar o processo de coaching, dizer que não queria fazer, perguntar se ela era obrigada, e eu dizer que ela tinha a oportunidade de participar ou não, que era uma escolha. Quando esse caso aconteceu, a pessoa não tinha participado de uma palestra inaugural que apresentava o programa. Então, isso também faz diferença. E pode entrar aí, respondendo a sua questão também, que a adesão nessa palestra inaugural de apresentação do que vai ser faz uma enorme diferença. Porque aí a pessoa inicia um processo sabendo exatamente o que vai fazer. Então, você está dizendo o seguinte, uma vez contratado, deve haver uma fase, então, de apresentação do que é que vai ser feito, quem são as pessoas envolvidas, quais são os coaches que vão trabalhar. E esse processo é que tem importância. Até respondendo a tua pergunta, a nova pergunta, para a gente não ficar no foco da anterior, eu acho que é muito interessante a gente entender o processo de coaching. Então, uma vez contratado, você vai ter que ter reuniões, se ele é um coaching organizacional, que é o que a gente está tratando aqui hoje, você vai ser obrigatoriamente, vai ter que sentar com os interessados, que são os líderes, os gestores daquele grupo, e trabalhar os propósitos. E a gente sabe que muitas vezes a contratação ocorreu apenas com o propósito de que isto é bom. Então a gente agora precisa entrar a fundo e descobrir assim, isto é bom para o quê? E aí no processo que a gente tem vários encontros, que podem ser de 8 a 12, aí vai dependendo da linha do grupo, eu normalmente trabalho com 10, tá? A gente tem sessões que são, as primeiras sessões é de criação de confiança, é de entender, é onde a gente pode efetivamente trabalhar isso daí. Depois a gente vai definir qual é o foco de trabalho e vai construir planos de ação. E vai fazer um acompanhamento disso e entender por que as coisas estão ou não andando e comemorar. Porque a intenção é que haja uma mudança de comportamento por parte do coach, que ele deseje e que ele conduza. E coach não é terapia, né, Valéria? Não é de forma alguma. Coach não é terapia, então a pessoa não pode chegar, já querer começar um encontro revoltada. Isso. Você queria falar? E essa situação, ela tem a ver com esse começo, meio e fim. Porque essa situação, ela é uma grande oportunidade para que o profissional de coach possa trabalhar com o processo educativo. Porque muitas vezes as organizações querem, mas não sabem como que se processa o coach. Então, o profissional de coach é que pode estar orientando a organização, justamente como a Adriana e a Valéria colocaram, para uma palestra de sensibilização e já ir conversando como conduzir o processo. Então, o coach já começa nessa conversa. E aqui também, eu já tive um caso, numa demanda, em que a diretoria da organização gostaria de ter conhecimento dos assuntos que foram abordados nos atendimentos de coaching. Isso é uma situação crítica, porque o sigilo de tudo que é abordado na sessão de coaching, ele é mantido. Então, essas variáveis que vão estar presentes no processo, como, por exemplo, a questão do sigilo e outras mais, elas têm que ser colocadas desde o começo, e o processo todo tem que ser conduzido no sentido de que não haja digamos, esse vazamento de informações ou de abordagens que sejam feitos pelos coaches. Uma das coisas interessantes também, né, dentro desse processo de contratação de coach, como ele se aplica, está focado no perfil desse participante do processo. Tá? Todas as propostas, as palestras que a gente está fazendo aqui para os clientes, né, a gente aponta para essa necessidade de que na equipe tenha que ter pessoas com esse processo. Quando eu falei de ter um nível de entrega surpreendente, isso dá uma ideia de que pessoa é essa, né? Mas o que é um nível de entrega surpreendente? É uma pessoa que tem entregas acima da média do seu grupo. Essa pessoa entrega. Normalmente, ela não é uma pessoa... Não sei se o termo entrega é bem ela produz, conhecido. Ela realiza. Exatamente, realiza. Dá resultados. Dá resultados, entrega resultados, efetivamente. Normalmente, a agenda dessa pessoa está nas tampas, ok? E é para ela que você vai pedir novas demandas, porque você sabe que ela vai dar conta do recado e vai fazer. Para essa pessoa, então, o processo de coaching é um presente, porque vai potencializar esse perfil que ela já tem, ok? Então, é muito interessante isso aí. Só que, às vezes, as organizações querem desenvolver aquelas pessoas que não estão tendo esse nível de entrega. Não, e aí não vai funcionar, tá? É uma perda de tempo e uma perda de investimento. Porque quando a pessoa não está entregue ao processo, você está
falando com paredes. E a gente faz isso mesmo, fala para eles, olha, você não está envolvido. Qual é o problema? Quer parar? Não está interessado? E a gente faz isso. Agora, por outro lado, isso não é um processo de avaliação de desempenho. O profissional de coach não foi contratado para dar um feedback assim, olha, esse é o seu melhor cliente, o teu melhor profissional, aquele ali você demite, de forma alguma. Eu já passei pela experiência de falar para um contratante, dono de empresa, dizer, você me contratou para trabalhar para eles. Então, eu não vou abrir essa informação confidencial de forma alguma, até porque seria antiético e antiprofissional. Mas o mais interessante é convidar, porque eu acho que é importante que esses que vão cobrar resultados, que eles tenham experimentado o processo de coaching. Essa é a forma mais efetiva de entender o que é processo e não criar este tipo de desconforto. Eu acho que a gente pode... Eu preciso falar. Vai lá, fala lá. Até porque é uma coisa é tão importante, porque esse tipo de coisa você amarra no contrato com as pessoas. É com a comunicação clara. É você dizendo o que é um processo de coach, quais são os limites, qual é a ética, qual é o caminho, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, até porque o profissional de coach já tem essa experiência, né? E na raiz das coisas, né? Às vezes, por que está desmotivado, por que não está produzindo? Mas aí, tentar talvez para fazer essa provocação. Isso. Eu acho que a gente pode entrar, então, na questão do resultado, que é o nosso tópico de conclusão aqui desse bloco, né? E que resultados as organizações estão efetivamente conseguindo com o coaching? Como que esses resultados podem ser medidos? Porque quem faz o investimento é muito comum que queira saber, bom, eu vou fazer esse investimento, vou contratar, e que resultados eu posso conseguir. Isso que a gente já viu aqui, utilização para várias situações, né? E como que esse resultado pode ser medido e principalmente que tipo de resultado concreto nós podemos ter no processo, né? Quer começar? A gente vê aí redução de turnover, redução de taxas de absenteísmo, as pessoas param de adoecer e, ao contrário, começam a sorrir mais, melhor qualidade de vida, melhor organização do tempo. Valéria, o que você tem visto? Os resultados são surpreendentes, mas mais do que dizer, né, que os resultados são surpreendentes, a gente precisa mostrar resultado. Então, até por dizer que eu trabalho com avaliação e mensuração de resultados, eu conduzi estudos de impacto com boa parte dos meus contratos e com contratos de outros coaches, que seriam um foco de trabalho de uma das minhas empresas. E a gente enxergou resultados tanto no nível pessoal de mudança de comportamento, que eles colocam assim, melhorei minha efetividade pessoal, melhorei minha gestão do tempo, desenvolvi os comportamentos, como dos organizadores, dos líderes, dizendo que conseguiu aderência, alinhamento para os comportamentos no determinado perfil, por exemplo, no caso que eu tenho aqui de gerenciamento de projeto. E o mais interessante é que normalmente o coaching não é um processo único, ele vem casado com outras ações de desenvolvimento. Então, nos casos, eu tenho 2 casos aqui que eu trouxe de gerenciamento de projeto, em escritórios de projeto, que a gente foi avaliar o impacto disso no dia a dia. E com essa percepção, eles tiveram assim, 40% de melhoria de resolução de conflitos, aderência a perfil comportamental, diminuição de prazos, né, de atrasos, então melhoria em cronograma. E o mais interessante é que a hora que a gente fazia o isolamento disso daí para ver assim, olha, o treinamento teve esse efeito, o autoaprendizado, né, a autodedicação, o coaching, outras ações, o próprio apoio de liderança, o coaching em ambos os estudos, ele se sobressaiu às outras. E dá para medir isso, na opinião de vocês? Medir concretamente em termos de objetivos? É interessante também, porque isso é outro item que passa por um processo de desenvolvimento, tá? As primeiras contratações que eu tive lá pelo 2004, por aí, as organizações não queriam nada, só queriam submeter esses participantes a um processo de coaching. Ah, isso é bacana, vamos submeter ao coaching. Sim, mas o que vocês querem, qual é o resultado que vocês querem alcançar? E não se sabia dizer qual era o resultado. Hoje não, hoje há uma contratação e dentro dessas reuniões que antecedem o processo de coaching, a gente chega à conclusão de quais são os resultados que precisam ser alcançados. Com isso, então, a gente começa a mensurar
alguns comportamentos que te levam a gerar impactos, ou seja, resultados interessantes. Então, a gente pode dizer, sim, que o processo de coaching é um processo mensurável. E isso é o que atrai as organizações para a compra dessa ferramenta. Mas uma organização, eu queria colocar aqui para a Maria Eugênia, ela pode contratar alguém, um coach, para um processo de reorientação de carreira. Vamos imaginar, por qualquer razão, ela tenha que reorientar carreiras de pessoas. E aí, como é que mede isso? Tem como medir isso? Eu queria só voltar. Quer voltar? Então lá. Anterior, porque assim, a própria organização, ela já tem uma prática que você pode olhar essa mensuração e esse resultado. A avaliação de desempenho é uma prática que mostra esse resultado. A pesquisa de clima organizacional também é uma prática, né? O alcance das metas, né? E os resultados gerados por conta desse alcance de metas, né? Isso, assim, que eu me lembrei dessa história, né? Você tinha algumas colocações? Tem assim, recentemente um grupo de estudantes, isso aconteceu bem recente, em junho, me procurou e pediu que eu indicasse 3 clientes, 3 organizações nas quais eu tivesse realizado o processo de coaching. E que essas 3 organizações fossem preferencialmente distintas. Eu indiquei uma instituição pública, uma privada, uma franquia, e elas fizeram uma entrevista, então, com os mesmos clientes, com a área de RH também, com o contratante, para saber se esse processo que eu tinha executado entre 2 e 3 anos atrás, se ele ainda surtia efeito. E eu fiz isso de uma forma, né, querendo contribuir com a universidade, mas no final, na apresentação delas, fiquei muito emocionada com os depoimentos, percebendo que o coaching ainda era válido para eles até hoje. Você muda comportamento e você muda, assim, a pessoa aprende a aprender. Uma vez passando pelo processo de coaching, você não precisa passar novamente para utilizar aquela experiência. Você pega esse passado. Isso. Agora eu queria, só um pouquinho, eu queria colocar aqui a minha opinião. Na realidade, vai depender também do modelo de medição de resultados que a organização já tem. Nós formos chegar com um processo de coaching numa organização que não mede nada, será muito difícil você partir para um processo que possa resultar em indicadores efetivos, porque nunca se mediu não nada. É parte do processo. Acho que é interessante colocar o seguinte, os trabalhos de estudo de impacto que eu realizei, eles foram contratados como parte independente, avaliando os outros coaches. Não é papel do coach entregar este serviço de avaliação, porque ele se torna bem mais caro do que o próprio processo. Que fique claro isto. Precisa de independência. É feita focando no processo de coaching. E não nos coaches. Entra também o coaching. E não nos coaches. Ele vai ser avaliado. Eu estou vendo aqui as várias perguntas que já entraram e a gente já parte, então, e continua aqui nossa discussão, no bloco de perguntas. No foco, com as perguntas que chegaram aqui. Então, por exemplo... Você tinha feito a da carreira, lembra? Isso, da carreira. Eu dei uma pulada. Já vou te passar aqui, vou te dar uma pergunta que tem aqui específica, né? A pergunta da Mariana... Ela quer saber mais detalhes de como o coach pode ajudar no processo de aposentadoria. Então, a gente passa aí para você. Mariana está perguntando. Olha só, Mariana, o que acontece? Você vai se aposentar da organização, mas você não vai se aposentar da vida. Então, o tempo que você passa na organização estrutura a sua vida. Então, sua vida é toda estruturada em função desse tempo. Então, o coaching, com esse foco, ele vai contribuir para que você possa construir ou implementar o seu projeto de vida e construir um plano de ação, de preferência até 3, plano A, B e C, para que você possa colocar em andamento e ter uma aposentadoria e uma vida ressignificada, né? E isso vai ter um impacto muito positivo, porque a sua vida continua. Porque a carreira vocação continua, é se realizar como pessoa, né? Pode ser uma carreira, pode ser desfrutar a vida, como a pessoa entenda que é ser feliz ou continuar se realizando na vida, né? Então, o coaching, ele vai por esse caminho, né? Eu acho interessante ter um projeto de vida consistente. Isso, uma contribuição, na verdade,
todas essas competências que foram desenvolvidas ao longo da carreira desse indivíduo, né, elas são utilizadas em outro projeto. Por isso que se fala de um projeto de vida. Está na bagagem. Na verdade, é um portfólio de projetos, né, porque são vários projetos que tem ali. Mas as competências, elas são, que foram desenvolvidas, elas são turbinadas para se usar em outros momentos, outros projetos, que não mais esses projetos profissionais que essa pessoa tinha. E a gente mesmo percebe continuidade. isso no nosso trabalho. Eu desenvolvi uma metodologia de coaching transcultural, enquanto eu estava morando na Indonésia, focada na expatriação, para ajudar executivos e famílias em processo de mudança. O que aconteceu? Quando eu voltei e fui tentar trabalhar com esse nicho, eu percebi que essa possibilidade era muito mais ampla. Como a Eugênia colocou, o que a gente leva na nossa bagagem? Então, acaba que esse processo serviu para trabalhar em vários momentos em que a pessoa está mudando de vida, mudando de carreira, com novas perspectivas. Né? É o período de transição. Mas o que me ocorre, só um pouquinho, Valéria, o que me ocorre nessa linha é se uma organização ela faria investimentos para proporcionar aos seus profissionais esse tipo de coaching, a partir, me parece muito mais uma questão para desenvolvimento por interesse pessoal do que para os resultados das organizações. Mas aí, não, ela não faria, ela faz. Esse assunto é bom. Ela faz. Porque o que acontece? Se você, por exemplo, manda um expatriado para o exterior e tem todo um custo de expatriação embutido aí, e muitas vezes ele até encontra lá a mesma cultura organizacional, um ambiente parecido, mas ele não consegue ficar ali, ou ele se adapta rápido, mas a família não, a empresa tem um custo de retorno alto, um custo de readaptação desse funcionário. Ele pode perder esse funcionário por conta da família que não se adaptou à situação. Exatamente. Então veja que a gente identificou mais uma característica aqui da utilização. Sim, Eugênia, diga lá. Eu queria... Só um pouquinho, Valéria. Deixa eu botar aqui, Eugênia. Depois a gente passa. E com relação a essa questão da aposentadoria, né, que é um tema que a grande maioria não gosta de conversar, e às vezes até esquece que um dia vai se aposentar e de repente ela chega, né? Agora, assim, as organizações hoje, principalmente aqui em Brasília, a gente observa que o serviço público entende que existe uma política nacional do idoso, entende que já tem um estatuto do idoso e que recomenda. Então, elas estão se baseando nessa legislação que está aí e fazendo a sua responsabilidade social interna, que é o quê? É cuidar das pessoas que contribuíram para a organização ser o que é atualmente. Então, a grande questão dessa história da aposentadoria é isso, né? Legal, Valéria. E aí, o que eu ia colocar uma outra coisa, mas só complementando a Eugênia, isso não acontece só no pré-governo, tá? A gente vai em São Paulo, Rio, você vai ver várias empresas privadas que têm essa responsabilidade social. E uma vez eu escutei que, assim, não adianta a gente considerar que os profissionais são laranja, né? Que você chupa até chegar no bagaço e depois jogar fora. Isso não existe. A gente precisa ter essa consciência. E dá para medir, sim, porque você vai saber nível de se essa pessoa continua produzindo doenças. Então, tem formas de fazer. A questão é, quero esta informação? Pelo lado da imagem, as empresas adoram. Mas o que eu ia colocar é, assim, é o cerne do que a gente está falando, porque de uma forma ou de outra o internauta pode estar assim, mas assim, estou curioso para saber como é coaching. Bom, primeiro só vivendo, tá? Mas na prática seria assim, todo mundo sabe o que é bom para si mesmo, só que saber não é suficiente, a gente tem que sair do nível da consciência e do entendimento e partir para a ação. E ter esse processo de coaching auxilia justamente em ter o estímulo, em criar essa disposição e ter uma pessoa de apoio que não está ali para te dizer o que fazer de forma alguma, mas sim para te apoiar nas suas próprias decisões e te estimular a alcançá-las. Eu quero entrar agora um pouco mais na questão dos resultados, que tem duas ou três perguntas aqui sobre os resultados. Então, vamos começar com a pergunta da Kênia, ela é do Ministério Público do Trabalho, Kênia Cardoso. Ela está perguntando se existem indicadores conhecidos ou se existem indicadores clássicos. Nós tivemos, já falamos aqui de redução de turnover e outros indicadores, mas existem alguns indicadores clássicos que serviriam para ser adotado, digamos, em processos similares, ou cada contrato vai precisar ser de uma criação de indicadores específicos. Pelo menos estou tentando Vou fazer uma analogia e deixo as pessoas continuarem. Para saber se eu estou bem de saúde, basta medir minha pressão e minha temperatura? Se esse é o indicador básico de saúde,
Ele serve para algumas questões, mas a gente sabe que para cada doença ou cada problema que você vai ter na vida, você vai ter outros indicadores de saúde. Então, superficializar o resultado do coaching e encontrar indicadores básicos como temperatura e pressão é simplificar demais. Para cada propósito existente, a gente tem que definir qual é a meta que se deseja chegar. E a meta não pode ser estar saudável. A meta tem que ser ter perdido peso, ter diminuído a pressão, ter baixado o colesterol. Ela precisa ser específica. Eu vejo assim, eu tenho 3 casos que geraram indicadores distintos, é lógico, né? Um deles era para equipe de vendas, onde a instituição gostaria que a receita, né, dessa empresa fosse maior pela equipe de vendas, ou seja, que ocorresse um número maior de vendas, né? E eles chegaram a um número X ali, uma meta, como a Valéria falou, uma meta interessante, e nós perseguimos isso aí. Então, a construção desses indicadores era voltada para essa demanda. Já para uma outra turma, que é uma turma de liderança, desenvolvimento de competência de lideranças, né? O que nós chegamos à conclusão de que era possível fazer construção de indicadores era com relação à equalização das comunicações, a se dar feedback dentro da organização, a cultura do feedback, enfim, são indicadores distintos. Uma terceira equipe, uma equipe de gerenciamento de projetos, né? O que se queria ali era atingir um nível X de maturidade dessa equipe de projetos. Caramba, eram outros indicadores ali, ou seja, então 3 casos, 3 construções distintas, porque os objetivos a serem atingidos eram diferentes. E o cuidado, tá? Porque, por exemplo, no primeiro exemplo que você deu, o objetivo era aumentar vendas. Mas se a gente não tiver clareza, você pode aumentar as vendas sem aumentar a contribuição, porque uma outra área pode baixar o teu valor de produto, e se você olhar para o valor final de entrada, vai dizer assim, o coaching não conseguiu estimular. Por quê? Porque você perdeu o foco da análise. Não, ele conseguiu. Eu não tenho culpa se diminuíram o valor do produto. Aumentar as vendas, eu aumentei. Então a gente tem que ter esse foco de que se a gente for olhar para o todo, a gente perde muita riqueza. E tem uma coisa assim que me encanta nesse processo, é a questão da pessoa, do participante, do coaching, se apropriar desse processo após passar por um coaching, né? Então, assim, é como se dizer, sou dona da minha história e agora eu sei o caminho e sei como fazer melhor, porque aumentei o meu nível de autoconhecimento, né? Porque tem aquele indicador, digamos assim. E eles estimulam, né? Eles compartilham com os colegas e tentam fazer isso junto com os colegas. Você queria fazer uma contribuição aí, né? É que, assim, além dos casos de organização, às vezes pode ocorrer a procura de um executivo da alta administração ter interesse em atuar como coach. E ele nem sempre faz um desenho de quais são os indicadores que vão ser medidos ou não. Ele diz ali o que ele quer melhorar. Então, acaba que ele vai observar de um modo muito subjetivo o que ele melhorou ou não melhorou. E fica no sim ou não. Então, ocorre muito com relação a reuniões. Às vezes, um executivo, ele trabalhava como técnico e, de repente, foi promovido. Assume uma chefia. E no momento que ele assume a chefia, ele assume também vários problemas com essa chefia. Porque ele era um excelente técnico, mas ele não sabia liderar. Então, ele vai partir para um aprendizado de liderança. E é muito bacana, porque às vezes ele não conta que está fazendo coaching, né? Muitas vezes até ele precisa, não é só saber o que tem que fazer, ele agora tem que fazer mesmo. Aí as pessoas viram para ele e falam assim, você está tão diferente, o que aconteceu? O duro é medir, né? Olha só, gente, o nosso tempo está quase acabando. Vamos encarar aqui a nossa última pergunta. Tem outras aí que depois serão respondidas também no fórum, né? A plataforma do conhecimento, ela mantém o fórum de discussão que vocês podem participar depois do processo e também contribuir com suas dúvidas e opiniões. E a pergunta da Ana Carolina, que veio pelo Twitter, o coaching à distância, como é que faz com as dinâmicas que, segundo está colocando aqui a Ana Carolina, são tão importantes para a linguagem verbal, não verbal, aliás, né, ser analisada. Embora já tenha sido abordado isso anteriormente, mas talvez a gente pudesse colocar um pouco mais essa questão para concluir aí a preocupação da Carolina da Ana Carolina, e temos que ser muito rápidos porque o nosso tempo está acabando. Eu acredito que aí você começa a caminhar para o estado da arte, né? Porque é justamente essa questão daquilo que você escreve, daquilo que você fala, do conteúdo, de como essa relação acontece,
num ambiente virtual e que você consegue manter o calor necessário, a liga, como o João falou, para que esse algo mais aconteça, né? Tem também pessoas que se dizem mais visuais, auditivos, sinestésicos, e tem aquelas que gostam de estar perto, né, Evaldo? Que gosta do presencial. Então, isso pode ser feito por meio de uma escolha, a pessoa escolhe se quer via Skype ou se quer presencial, ou até mesmo combinado. E tem outra coisa, ela combinadas. precisa se ouvir. O processo é que a pessoa aprenda a se escutar. Então, ela não precisa estar vendo o outro para fazer isso. É desenvolver outras características, né? Enquanto eu falo, eu ouço a minha própria voz e eu vou me organizando. Na verdade, esse é um processo extraordinário, tá? O coaching é uma boa ferramenta, sim, é uma excelente ferramenta, sim. Não é tudo, tá? É uma ferramenta que tem um objetivo específico de utilização. Ela serve para desenvolver competências, mas outras ferramentas também servem para desenvolver competências, tá? Como treinamento, terapia, mentoring, counseling, enfim. Então, o coaching é para quem é bom, quem tem um nível bom de entrega, quem é aquele cara que já tem visibilidade. Para quem deseja. Quem deseja também está no processo. Pelo jeito, o pessoal quer Quem continuar quer conversando evoluir, mais aqui. né? O prazo foi. Gente, olha só. Eu vou agradecendo aqui a equipe, né, da Câmara Temática de Coaching do Conselho Regional de Administração CRADF, né? Que com o apoio integral do nosso presidente Carlão está permitindo que nós façamos esses debates. A Câmara Temática se reúne aqui em Brasília todos os meses e a gente tem estabelecido essa discussão. Mas nós, hoje no nosso programa aqui, então nós vimos que as demandas para coaching, elas podem ser originadas por necessidades de melhoria de resultados, por questões de relacionamento, por adaptações a processos de mudança, quer sejam eles processos de mudanças organizacionais, como, por exemplo, processos de mudanças culturais de países. Nós vimos também que o coaching pode ser oferecido como um apoio extremamente relevante para redirecionamento de carreira ou para desenvolvimento de carreira. Nós vemos hoje muitos jovens preocupados, né, com suas carreiras e dentro dessa linha, a própria adaptação dos jovens dentro das organizações, enfim nós vimos várias modalidades ou várias demandas que podem gerar o processo. Também num processo de consultoria, através do diagnóstico que normalmente é feito, a consultoria pode indicar o processo de coaching como uma atividade que contribua decisivamente para tudo que vai ser realizado em prol dos resultados da organização. Também tivemos a oportunidade de ver que são atividades tecnicamente reconhecidas, que precisam de pessoas preparadas, pessoas treinadas, pessoas com experiência em gestão. Não é realmente qualquer pessoa que pode exercer essa profissão. Normalmente são profissionais experientes e que vão buscar um desenvolvimento complementar e vão oferecer esse trabalho nas organizações. Vimos também que os resultados podem sim ser medidos e nesse processo é muito importante na gestão privada e também na gestão pública, que tem buscado resultados relevantes, saber que isso é uma realidade que pode ser, como já foi dito aqui, complementada com outras ferramentas. Agradecemos a vocês pela atenção e passamos a palavra aí ao Carlão, que vai fazer o encerramento do nosso trabalho de hoje, e até uma outra oportunidade, e vamos estar na internet para consulta, né, da plataforma do conhecimento. Obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Obrigada. O CRADF se sente honrado e agradece a sua participação, internauta, nesse importante encontro de hoje, e reforço os convites anteriores. Peço que vocês divulguem esses conteúdos, repassem para os amigos que assistam esse programa e os demais programas que são exibidos na série de programas do Plataforma do Conhecimento. Divulguem, façam o conhecimento circular, isso é o mais importante. E eu agradecer a participação desses renomados profissionais que aqui hoje estiveram para discutir tão importante tema, o coaching. Eu me despeço de vocês fazendo uma importante convocação. Siga-nos no Twitter, nas nossas redes sociais, porque em breve estaremos anunciando o nosso próximo programa com data e tema para a divulgação de vocês. Muito obrigado pela participação, tenham todos um bom dia.